O universo é um lugar vasto, cuja extensão ainda não temos certeza e ainda aguarda muitas surpresas. Pesquisadores constantemente encontram novos fenômenos e peculiaridades surpreendentes em um espaço preenchido de um nada misterioso. De certa forma, esse nada representa mais do que qualquer outra coisa, preenchendo os espaços entre os corpos celestes visíveis e, de acordo com as últimas descobertas da física quântica, pode ser a mãe primordial de toda a matéria. Entretanto, o nada e os espaços vazios de proporções gigantescas ainda intrigam cientistas. Antes de falarmos de uma aparição que surpreende os cientistas, gostaríamos de convidá-lo a seguir nosso canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos novos vídeos. Se você gostou do vídeo, também agradecemos o seu like. O vazio de Bootes, o grande nada. O vazio misterioso, que ainda não sabe se explicar como foi formado e por que tem dimensões incomuns até mesmo para o nosso vasto universo, é localizado na constelação Urso Guardião. Como da Terra vemos muitas estrelas periféricas, não podemos ver a olho nu algo fascinante, mas também sinistro sobre esta constelação. É uma região com um incrível diâmetro de 330 milhões de anos-luz, que abre um buraco no meio do espaço. Notavelmente, esta enorme lacuna no cosmos leva ao nome de vazio de Bootes. O vazio de Bootes está longe de ser o único espaço vazio fantástico no meio de um universo cheio de fenômenos como galáxias, estrelas, buracos negros, nebulosas coloridas ou planetas. No entanto, a estrutura com dimensões incríveis de 330 milhões de anos-luz é uma das maiores e mais misteriosas. Devido a seu tamanho de fato incomum, o nada no Urso Guardião é classificado como um supervazio. Existem vazios estranhos menores. Um deles, por exemplo, é o mini vazio Barnard 68. Relativamente pequena, com apenas 0,25 anos-luz de diâmetro, esta nuvem escura é encontrada a apenas 500 anos-luz de distância da constelação Serpentário. Descoberta do supervazio de Bootes. Pesquisadores descobriram o fenômeno dos misteriosos vazios no cosmos na década de 80. Na época, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, desenvolveu um método para criar um modelo 3D do cosmos. Os pesquisadores, liderados pelo astrônomo Robert Kirshner, usam o desvio para o vermelho para determinar distâncias e velocidades de movimento no espaço. Quanto mais longe uma galáxia está da Terra, mais rápido ela se move. Este fato pode ser explicado simplesmente pela expansão do universo. Quando, durante os cálculos, um misterioso nada começou a crescer a uma distância de cerca de 700 milhões de anos-luz, pesquisadores a princípio acreditaram ser um erro em seus dados. As galáxias enxameavam, exceto nesses locais, onde simplesmente não havia nada. Alguns pesquisadores até ousaram afirmar que este deveria ser o fim do universo, mas estavam errados. A uma distância de apenas 700 milhões de anos-luz, o vazio não estava de forma alguma no limite do universo antes conhecido, mas na verdade, no meio dele. Somente 60 galáxias no vazio de Bootes. Após a descoberta do maior vazio já descoberto no espaço, muitos pesquisadores ao redor do mundo começaram a estudar profundamente esse fenômeno. No processo, descobriu-se que o grande vazio não é tão vazio quanto se pensava. Graças aos telescópios recentes, pesquisadores conseguiram escanear meticulosamente o vazio de Bootes. E, para seu grande espanto, encontraram galáxias. Realmente estranho sobre essas galáxias é que elas estão quase sozinhas em um vazio escuro, enquanto galáxias em outras partes do espaço tendem a se agrupar ou estão próximas umas das outras quando vistas em dimensões cósmicas. Ao longo das últimas décadas, pesquisadores determinaram a existência de ao todo 60 galáxias no enorme espaço, onde deveriam ser encontradas ao menos 2.000 galáxias, por estimativas médias. A existência de galáxias individuais em um grande nada levantou outras questões. Por que certas galáxias ficam em um espaço onde não há mais nada? Por que outras galáxias não são atraídas para o vazio? E afinal, o que é o vazio? Vazios, buracos negros e matéria escura. Cerca de 80% do universo observável consiste em vazios, distâncias entre estrelas e galáxias e áreas onde não há nada ou quase nada.
Como um vazio entre galáxias e estrelas, o nada é normal e distribuído com certa regularidade por todo o espaço. No entanto, como uma supermontagem, como é o caso do vazio de Boots, esse nada é um fenômeno altamente incomum. O que chamamos de vazio é, na verdade, um tipo de matéria. A matéria escura é transparente e não emite luz visível. Pode ser detectada apenas por sua força gravitacional e densidade. A escuridão ou o nada forma a matriz primordial do universo. Nos vazios, essa matéria transparente ocorre condensada de forma diferente. Matéria negra atua com forças gravitacionais especialmente atrativas, onde é fortemente comprimida. Buracos negros, que têm atração imensa e devoradora, provavelmente consistem em matéria negra extremamente comprimida. No entanto, essa suposição ainda não foi comprovada, pois ninguém jamais foi capaz de olhar diretamente para um buraco negro. Como se formam supervazios? O segredo da formação de espaços com volume inacreditável de nada ou matéria escura provavelmente está na origem do nosso universo. Pesquisadores costumam falar nesse contexto de uma sopa primordial, na qual as primeiras moléculas nadavam mal condensadas. Devido a flutuações quânticas coincidentes, houve perturbações iniciais nesta matéria primordial. Durante um período de milhões de anos, pedaços menores se organizaram, formas e padrões se formaram. Em dado momento, surgiram as primeiras estrelas, planetas e galáxias inteiras, e espaços aparentemente vazios permaneceram. Como a modelagem e o agrupamento ocorreram, pesquisadores só entendem aproximadamente, com cálculos e teorias modelo. Hoje, astrônomos e cosmólogos de todo o mundo assumem que todas as galáxias do universo estão agrupadas em um padrão semelhante a uma rede e que uma espécie de matriz de fundo determina onde as galáxias estão localizadas e como se movem. O filamento cósmico lembra um pouco uma rede de cogumelos, enquanto corre pela Terra. Galáxias, estrelas e planetas pairam no universo como se estivessem suspensos em longos fios ou se agrupam ao longo de tais filamentos. Onde muitos filamentos se encontram, aglomerados de galáxias são formados. Um exemplo de tal lugar é a maior estrutura material conhecida no cosmos. A Grande Muralha Hércules Corona Borealis é uma demonstração incrível de como galáxias se formam ao longo de filamentos espirais no espaço. No entanto, esta estrutura é pequena comparada ao supervazio de Boots. A Grande Muralha Hércules Corona Borealis tem apenas 10 milhões de anos-luz de diâmetro, enquanto o supervazio de Boots mede mais de 300 milhões de anos-luz. Tanto no céu como na Terra. O fenômeno de um vazio aparecido no meio de um rico ambiente galáctico também é visto na Terra. Quem já mergulhou ou olhou para um prado comum, certamente observou pontos vazios na rica vida subaquática ou no meio da grama. Como se fosse feito por uma mão mágica, nada parece ser senciente nesses lugares ou então os seres vivos os evitam completamente. Na Terra, podemos explicar isso com diferenças nas camadas rochosas, composição mineral da Terra, variações nas temperaturas da água e outros efeitos. No cosmos como um todo, forças bem semelhantes estão em ação. Também no espaço existem correntes, diferenças de temperatura, algo como clima e habitats cósmicos que sustentam a vida ou, neste caso, o desabrochar de galáxias e outros mais inanimados. Como pesquisadores suspeitam que a matéria escura é a origem de todos os fenômenos visíveis e é repleta de muita informação, afinal não há somente nada no nada da estrutura de Boots. Até aqui, não entendemos totalmente esse tipo de matéria ou contramundo. Parece que os pesquisadores querem reservar algo para fazer daqui a 100 anos. O superaglomerado vazio. Também é empolgante que o vazio de Boots não seja um grande nada coerente, mas vários pequenos vazios parecem ter se reunido neste local. Estamos lidando com um superaglomerado vazio neste fenômeno fascinante. Pesquisadores descobriram que a matéria escura é menos condensada em galáxias pequenas e não tão massivas, enquanto sua densidade aumenta muito em sistemas maiores, como aglomerados de galáxias. O vazio de Boots mostra estruturas de matéria escura mais ou menos densa. Onde a matéria escura é mais densa, sua atração gravitacional também é maior. E é nesses lugares que uma ou duas galáxias são encontradas no vazio solitário. O vazio está presente desde o Big Bang? Cosmólogos derivaram uma teoria que diz que a rede básica do universo já existia imediatamente após o Big Bang.
Hoje, o universo ainda está em essência se expandindo ao longo dessas linhas e padrões primordiais estabelecidos no início. O vazio de Bootes poderia ter sido um ponto muito menor de nada após o Big Bang, segundo as doutrinas de flutuação e expansão. E então esse pequeno ponto evoluiu para o ponto escuro de 330 milhões de anos-luz ao longo de mais de 13 bilhões de anos. As diferenças nas estruturas, os muitos fenômenos únicos e peculiaridades no espaço mostram que o Big Bang e as primeiras estruturas do espaço não foram um evento homogêneo, mas muito caótico. De acordo com essa teoria, se a origem tivesse sido linear e homogênea, ainda teríamos uma aparência homogênea do universo hoje. Galáxias, estrelas, planetas e outros objetos cósmicos estariam dispostos uniformemente em padrões recorrentes e previsíveis. Mesmo que pesquisadores desejem calcular toda a miraculosidade do universo e combiná-la em fórmulas, devemos admitir, em conclusão, que o supervazio na constelação de Bootes é simplesmente um capricho fascinante de nosso maravilhoso cenário cósmico. Agora é sua vez. Diga-nos o que você pensa sobre o supervazio e outros fenômenos fantásticos no espaço. Você acha que cientistas um dia conseguirão explicar todos eles? Ou o espaço continuará nos surpreendendo com seus mistérios? Esperamos suas contribuições e uma discussão animada sobre o tema nos comentários.